Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco sobre algumas coisinhas de internacional e começando que eu quero destruir uma tese dos adoradores do Coldê. Infelizmente, no nosso estado, a gente tem os adoradores do Coldê. O que é os adoradores do Coldê? Essa praga que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente tem concentrado na imprensa identificada colorada um monte de abobado que ama o Coldê, sendo que o Coldê não ganhou nada no Internacional. O Coldê cuspiu no Internacional, o Coldê menosprezou os jogadores do Internacional e o Coldê, na primeira proposta, largou o clube. A gente tem que entender uma coisa. Os adoradores do Coldê, eles mentem, eles são desonestos intelectualmente, eles criam narrativas mentirosas. Isso que são os adoradores do Coldê. Que os nossos jogadores eles estão errando muito, que eles não estão bem, a gente está vendo. Mas também tem uma coisa muito importante que a gente tem que colocar no que está acontecendo dentro do Internacional. A preparação física do Internacional, ela é horrorosa. Porque os jogadores, eles erram na dividida, eles erram nos botes, eles erram nas perseguições homem a homem quando tem que fazer, seja com o meio-campista do adversário, seja com o atacante do adversário. Nos contra-ataques, isso é uma herança maldita deixada pelo Ramires. Os contra-ataques dos adversários, eles sempre levam vantagem sobre a gente. A gente, em todos os quesitos de preparação física, nós estamos mal. E tem uma coisa que tem que ser dita. Eu vejo que muitos desses adoradores do Coldê, esses malditos, eles dizem que saiu o... Eles ficavam falando no Twitter, porque o Twitter é aqueles lixos que se acham super importantes porque eles têm um determinado público que é restrito ao Twitter. Porque o Twitter é algo que tem que ter a pessoa mais com dinheiro, que tem mais tempo de ficar disponibilizando naquela rede inócua. A rede do povão, a rede que todo mundo acessa é o Facebook. Mas vamos lá. E o YouTube também. Mas... Eles ficavam dizendo no Twitter eles ficavam com saudade do Ramires dizendo o problema era só saída de bola, agora o problema é tudo. A gente tem que entender que os jogadores eles só estão fora de forma, eles só estão mal porque eles foram muito mal preparados desde o início do ano. Então, a culpa de todas essas coisas que andam acontecendo no Internacional é da direção, que quis destruir o trabalho do Abelão, que o Abelão sim fez um grande trabalho, do Ramires, que trouxe um preparador físico do Tenerife, lá da segunda divisão, e que fez com que os nossos jogadores, eles estão mal, eles estão fora de forma, porque a preparação física é importantíssima dentro do que vai acontecer o ano todo, porque se tu tem um time bem preparado fisicamente, ele consegue aguentar lesão muscular, ele consegue tá sempre em cima da jogada, porque a gente viu a diferença de um time bem preparado fisicamente, como é o time do Ceará, contra o Internacional. E a gente tem que lembrar uma coisa também, o Guto Ferreira tá pelo menos há 2 anos no Ceará. O Ceará tem muito funcionamento e tem muito trabalho. Que o Ceará não vinha num bom momento, com muitos resultados ruins, tudo bem. E que ele veio desfalcado, tudo bem. Mas só que os jogadores do Ceará estão há mais tempo juntos, com o mesmo técnico, e eles têm um funcionamento, eles sabem o que fazer dentro de campo, porque é um trabalho que já vem há ano após ano. Então... a gente tem que tentar recomeçar de novo. O Diego Aguirre é alguém que conhece o clube, é alguém que eu espero que fique muito tempo, porque eu espero que ele faça um bom trabalho. Vamos sempre criticar de forma construtiva quando as coisas não funcionem, mas vamos mandar energia boa, porque o Diego Aguirre, ele é um jogador do clube, já foi um jogador do clube, é alguém que entende o Internacional e alguém que foi injustiçado no último trabalho dele, porque o Vitório Pífero
ele era muito arrogante e só porque o Diego Aguirre não conseguiu passar por aquela Libertadores, que eu acho que tinha condições de passar, porque a gente era melhor, e até porque o River que disputou a final com o Tigre, não era o River que se transformou. Aquele River que disputou com o Tigre era um River que estava recém se desenhando para ser um grande River, até porque ainda não tinha todo o percurso e todas as glórias que teve depois daquele jogo com o Tigre, que começou só a crescer ainda mais na mão do Gajardo. Mas vamos estar junto com o técnico, vamos abraçar, até porque o grupo de jogadores é um bom grupo, é um time muito bom, até porque é uma mentira essa narrativa que os adoradores do Koudé falam. Os adoradores do Koudé, eles dizem que o Internacional é um time que é um matadouro de técnicos, algo que é mentiroso, porque o Internacional no começo da sua jornada, quando ele foi rebaixado, ele teve dificuldades porque ele teve que começar trabalhos novos para ver com qual trabalho ele conseguia se ligar. Ele tentou com o Guto e tentou com o ex-zagueiro do Juventude, que o Antônio Carlos, e não deu muito certo porque era recém um momento de transição, até porque a gente já havia sido rebaixado e muitas coisas nocivas estavam acontecendo com o clube. Então esses dois a gente nem pode contar porque a gente estava tentando encontrar uma ideia de jogo, tentando encontrar alguém que conseguisse fazer com que o time jogasse. Depois veio o Odair. O Odair fez um grande trabalho, um grandiosíssimo trabalho, porque muitos desprezam o Odair, mas o Odair, esse sim, é o único técnico de todo o ciclo que passou dos últimos técnicos que poderia reclamar de elenco curto, mas o Odair nunca reclamou. Aí tem os adoradores do Koudé, eles metem o pau no Odair porque eles dizem que o Internacional ele perdeu uma Copa do Brasil, como se a gente não pudesse perder. A gente não vai sempre ganhar, a maioria das vezes a gente vai perder. E a gente tem que entender também que o momento em que a gente disputou com o Atlético Paranaense era um Atlético Paranaense que estava há muito tempo na Série A. Era um Atlético Paranaense que nos campeonatos paranaenses eles faziam eles colocavam a base para jogar, para dar ritmo, para dar consistência aos seus jogadores jovens, para eles subirem para a base profissional. Então o Atlético Paranaense é um clube muito, muito interessante que tá crescendo demais. Então a gente tem que entender isso. Não é algo ruim. Tu perder faz parte do jogo. Até porque os adoradores do Koudé, eles colocam uma coisa na mente pra criticar o Abelão, pra criticar o Odair. Os adoradores do Koudé, eles colocam a narrativa de que tu tem que ganhar tudo, mas a gente também vai perder. É algo que acontece e é algo que a gente está evoluindo ano após ano. A gente tem que entender que nos anos do rebaixamento a gente regrediu em todos os quesitos importantes que tem que ter um grande clube, que é uma base forte, que são uma base de jogadores bons, que é uma estrutura financeira forte. Então muita coisa regrediu. Então é muito importante a gente colocar que é falso essa narrativa que os nossos jogadores são fracassados. Para mim, o fracasso em um grande clube é quando tu rebaixa esse grande clube ou quando esse grande clube não disputa competições internacionais. Isso é um fracasso. Tu perder um campeonato é algo do jogo e é algo que acontece, porque é aquele de tempo em tempo as coisas vão melhorando pro clube. A gente ganhava muitos títulos na época do Carvalho, depois com a arrogância do Vitório Pifro, depois com muitas brigas constantes, as coisas começaram a ficar ruins pro time. Um monte de coisa negativa começou a ficar nublado dentro do clube. Mas a gente tá voltando, porque não é ruim. O bom é tu tá sempre em títulos, sempre na colisão com os títulos. É importante isso, na rota de colisão, pra colidir com os títulos, pra ganhar com os títulos, pra levantar os títulos. Isso estava acontecendo com o Marcelo Medeiros. O Marcelo Medeiros tinha uma coisa ruim, obviamente, que foi a má utilização na hora de prospectar jogadores, na contratação de jogadores, mas dentro de um todo a gestão do Medeiros não foi ruim, porque a gente tem que lembrar de tudo que aconteceu para que o Medeiros tivesse que assumir.
todas as complicações que aconteceram, porque a base foi destruída pelo Vitório Pífero, as rendas do Internacional foram comprometidas com a gestão Vitório Pífero, mas o Medeiros, dentro das possibilidades, ele disputou títulos. E ele reestruturou a base, tanto que se a gente tem jogadores muito bons da base, é porque foi reestruturado a base. E também a gente tem que lembrar uma coisa, dava para ter utilizado a base, o argentino traidor, ele não utilizou a base, ele pouco utilizou a base, até porque tu vê que na hora que ele utilizou a base, que foi quando ele jogou com o Bruno Fux, ele foi vendido. Então é isso que tem que ser feito sempre. Tu tem que utilizar a base dentro de uma estrutura de time bem feita e com os jogadores titulares do Inter. E no jogo contra o Ceará a gente foi mal. As escolhas do Osmar foram horríveis, e o Thiago Galhardo tem que sair do time. Quem sabe tira o Thiago Galhardo e coloca um volante a mais, colocando o Dourado como um volante de contenção, o Johnny com um bom passe, com mobilidade, um jogador que também faz gol, um jogador jovem, de vigor, daí com um meio de campo com Bosquilha, Edenilson e Patrick, e como jogador referência o Yuri Alberto. Mas esse elenco tem condições de jogar mais, é um bom elenco e é uma falácia tentarem colocar esses jogadores como fracassados. Esses jogadores chegaram para disputar competições importantes, não venceram, não quer dizer que é um fracasso, quer dizer que foram derrotados naquele título. Fracasso é gente que não vence na vida. Fracasso é jogadores de times grandes que rebaixam o seu clube ou não classificam o seu clube em competições internacionais. A gente tem que entender que o grupo é bom. A gente tem que entender que muitos jogadores foram tirados dessa última gestão porque querem fazer uma renovação no grupo, mas tirem os jogadores ruins. Não briguem com o Edenilson, com o Patrick, com o Yuri Alberto, com o Bosquilha, com o Cuesta, com o Saravia. Os jogadores bons, eles têm que continuar para solidificar esse clube. E a gente tem que agregar jogadores jovens de bom potencial que a gente tem, porque o Carlos Miguel, eu não entendo por que o Carlos Miguel é preterido por essa direção. O Carlos Miguel tem 2,4 m, é um goleiro de imposição que dá medo ao adversário. Eu não tenho nada contra o Daniel, mas o Daniel, olha a reestruturação que dá pra fazer para o próximo ano. Carlos Miguel, Vitor Hugo e Daniel. Esses três têm que ser os principais goleiros do Internacional pro ano que vem. Lomba e Danilo Fernandes, tu tem que deixar eles e encontrar outro clube. Essa foi uma reformulação inteligente. O Patrick, o Edenilson, o Saravia, o Bosquilha, o Tyson, o Yuri Alberto, não sei, talvez o Yuri Alberto possa ser vendido, mas os nossos bons jogadores a gente tem que proteger. A gente tem que entender que pra te poder cobrar alguma coisa dos jogadores, tem que ter trabalho. O time tem que estar bem trabalhado, o time tem que estar com um funcionamento muito bem ordenado pelo seu técnico. Porque quando o time tá uma bagunça, quando o técnico anterior era um perdido, os jogadores não têm culpa. Porque os jogadores estão mal orientados, estão mal escalados, não tão potencializados, porque o técnico, quando ele é bom, ele consegue tirar o melhor daquele jogador. E o antigo treinador não fez isso. A gente não tinha nada com o antigo treinador. A gente está recomeçando. É importante a gente abraçar o Aguirre e vamos estar junto. Porque isso aqui é Inter, isso aqui é maior e a gente tem que estar juntos na ideia de que o Internacional é muito grande, o Internacional precisa continuar no bom caminho que esteve com o Abel, que foi um dos que fez o melhor trabalho no Internacional, porque o Abel teve muitas dificuldades, teve algumas instabilidades, algo que é normal dentro de um trabalho, mas a gente tem que lembrar que a gente foi roubado o ano passado. E o Odair, que fez um muito bom trabalho com um grupo muito limitado. Então, esse grupo melhorou bastante. E tem que lembrar uma coisa, o Abelão não tinha Saravia, o Abelão não tinha Bosquilha e o Abelão não tinha o Tyson. É muito importante colocar isso. Imagina o que o Abelão faria. Então,
Esse elenco é bom, esse elenco enfrenta times bilionários, como Palmeiras e Flamengo. Esse elenco tá sempre indo para competições internacionais. Obviamente que eles estão errando em determinados fundamentos dentro do jogo, muito porque foram mal treinados, muito porque o técnico anterior era um perdido e tinha destruído o time do Internacional. Então vamos recomeçar, vamos esperar que as coisas melhorem, vamos apoiar, porque o Internacional é muito grande e com toda certeza a gente juntos, abraçando e indo ao lado desses jogadores, as coisas vão melhorar. E vamos tentar, se as coisas não derem certo, vamos tentar entender o porquê não deram certo e vamos tentar sempre, algo que eu sempre falo, um clube de futebol ele tem que ter os seus bons jogadores experientes, que a gente tem, bastante bons jogadores experientes, a gente tem que tratar de tirar alguns outros jogadores, por exemplo, como o Lomba e o Danilo Fernandes, e trazer o Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, que é um nosso goleiro de 2,04 metros, o Vitor Hugo e o Daniel, aí deixar uma trinca de 3 jovens para ser nossos goleiros, tirar o Lindoso, tirar o Paulo Guerreiro e trazer outros jogadores de bom nível, porque a América do Sul tá cheia de bons jogadores, o campeonato argentino tá cheio de bom jogador, o campeonato colombiano tem muitos bons jogadores espalhados. Basta o Internacional ele fazer uma pesquisa que ele vai encontrar muitos bons jogadores que vão ajudar muito a dar qualidade a esse grupo, porque é isso que tem que acontecer. Ano após ano a gente tem que agregar bons jogadores e bons valores e continuar com os jogadores bons e experientes que a gente tem, como o Patrick, Edenilson, Bosquilha, Saravia, dentre outros.